Convido a igreja a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Com reverência a Deus, acompanhemos a leitura. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado E muitas vezes até piora a situação. Ultimamente, um dos aplicativos, eu creio que de 2010 para cá, que foi quando ele tomou a maior ascensão, um dos aplicativos mais baixados na internet, um dos sites mais usados, é o Facebook. Ele inicia com uma pergunta: no que você está pensando? Foi desenvolvido o quê? Para você interagir com seus amigos, escrever o que você está pensando, postar o que você quiser. E muitas pessoas postam o que estão sentindo naquele momento. E muitas vezes momento de solidão, nós percebemos que é um momento de solidão. E você vê através das postagens, né? Me sentindo triste. Aí um monte de gente começa a perguntar o que foi, o que aconteceu. As pessoas se expõem lá. E esse aplicativo, esse site de relacionamento foi criado para isso, para que as pessoas se interajam. E ali você vê, né, realmente seus amigos, o quão estão preocupados ou não com você. Muitos ficam esperando quanto a minha postagem bombou na internet ou não. Ou se você posta lá que você está triste, eles ficam lá, ninguém gosta de mim, ninguém comentou, e fica nesse processo que eu disse de autopiedade. O salmista, meus irmãos, quando escreveu esse salmo, foi num contexto de guerra, num contexto de sofrimento, e estava passando por uma situação muito difícil. Jerusalém estava em guerra, e quando o exército deles estava em desvantagem ou perdendo uma batalha, eles recuavam para a fortaleza da cidade, achando que os enormes muros poderiam protegê-los. E aconteceu com Israel, né? A cidade foi sitiada, ninguém entrava e ninguém saía. A Síria, Senaqueribe, rei da Síria, mandou sitiar aquela cidade. E Rabsaque, embaixador do general do exército sírio, havia cercado a fortaleza de Jerusalém. E o povo começou a passar por dificuldades, pois faltava mantimento, água para a sobrevivência de todo o povo devido isso, o general sírio começou o quê? Desafiar o rei Ezequias. Depois os irmãos podem ler o contexto desse salmo no segundo livro de Reis, capítulo 18. Os irmãos podem ler em casa depois para entender o contexto do Salmo 46. E chegou um momento que esse general disse: assim diz o rei, não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Está lá em 2 Reis 18, 29. E eu digo para vocês, irmãos, em Deus há verdadeira segurança para aqueles que nele se refugiam, confiando no seu poder. A grande razão pela qual nós devemos temer
é porque o Senhor é Deus presente diante do mais assustador que sejam os nossos problemas. Pode ser o que for, pode ser a morte de um ente querido, pode ser uma doença terminal, uma doença grave. O Senhor continua sendo Deus em qualquer circunstância. Não deixemos, meus irmãos, ser dominados pelo medo. O medo tem levado muitos a desistirem, a não conseguirem ver qual seja a possibilidade de mudança que Deus proporciona. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Sua declaração diz respeito ao conhecimento do próprio Deus que o salmista tinha de Deus. Ele é fortaleza. Uma fortaleza nos protege, a ponto de confiar que, de fato, em Deus ele estaria seguro. Em meio a uma tempestade, ninguém busca se refugiar embaixo de uma árvore, porque sabemos que não é seguro. Conhecia que estava se refugiando com propriedade e descreve como sendo o quê? Uma fortaleza. No meio da guerra ele foi buscar uma fortaleza. A nossa declaração de fé deve consistir na nossa relação com Deus, meus irmãos. Como que tem sido o seu relacionamento com Deus? Quanto que você confia em Deus a ponto dele ser a sua fortaleza? Não devemos fazer o caminho inverso. O Salmo foi escrito mediante ameaças do rei da Síria a Ezequias, quando ele era rei de Jerusalém. A Síria queria Jerusalém, assim como as outras nações também submetessem ao que é, lhe pagar impostos. E a sua ameaça era que se prolongando o cerco, logo faltaria o quê? Comida, faltaria água, porque nada entrava e nada saía. E chegou um momento que o general disse lá, para que eles comam o próprio excremento e bebam da própria urina. Ele queria que o povo sofresse a ponto de se entregar. E a palavra do general era que todos deveriam o quê? Perder o crédito no rei Ezequias. De que Deus livraria aquele povo, porque o rei Ezequias manteve a palavra dizendo que Deus era o quê? Nosso refúgio e fortaleza, que Deus salvaria aquele povo. E eu digo para os irmãos, não deixe que o medo domine a sua vida, que torne verdade em mentira, impedindo-nos de confiar em Deus. Pois quem está em Deus está seguro. O salmista convida também para adorarmos o Senhor, pois Ele é Deus presente, Ele é a nossa fortaleza, em quem nós podemos confiar. Quando confiamos em Deus, em nossa boca sempre haverá o quê? Um cântico de alegria, por sermos o quê? A sua habitação. Deus deve ser o quê? A nossa única fonte de alegria, porque Ele, como um rio, traz uma vida de paz, de abastecimento, de novas perspectivas. O que fazia de Jerusalém uma cidade tão forte, a ponto de se rebelar contra o maior império daquela época? Foi o simples fato de ter sido a nação escolhida pelo Senhor. O que o rei da Síria não sabia era que Ezequias tinha feito o quê? Um aqueduto por dentro da cidade. Era uma cidade planejada, e a água não deixou de correr lá por dentro. E o rei Ezequias tinha certeza que não ia faltar água, e as plantações continuariam, e o mantimento não faltaria ali dentro. Ele tinha essa certeza. E as plantações continuariam germinando e produzindo seus frutos. Essa obra gerou no coração daquele povo verdadeira esperança, perspectivas futuras a ponto de dizerem, vamos lutar, vamos vencer tudo isso. Diante do desafio que os irmãos estão passando, diante do problema que você está passando, aonde tem sido a sua fortaleza? Meus irmãos, maldito o homem que confia no homem. A palavra de Deus é muito clara. Muitas vezes a nossa fortaleza tem sido no homem. E quando a gente confia no homem, a gente desaba. Porque nós vamos nos decepcionar em algum momento. Algum momento seremos traídos, decepcionados, machucados. Seja quem for.
Onde tem sido a fortaleza de vocês, meus irmãos? Diante da enfermidade, diante da dificuldade, do problema que você está passando. O salmista descreve que uma característica singular dessa cidade é que ela é santa. E santa não por ser cidade, mas por ser habitação de Deus. Um lugar, a morada do Altíssimo. O salmista parte do singular para o plural. O santuário das moradas do Altíssimo. Nos fazendo ter o quê? Uma compreensão de que Jerusalém era, por causa da relação que Deus estabeleceu com cada um dos seus moradores. Não era simplesmente pelo fato dela ser uma cidade protegida por montanhas, não. É por causa da relação que a cidade estabeleceu com Deus. E a nossa alegria deve ser expressa, meus irmãos, de uma vida de santidade, por termos o quê? Sido escolhido por Deus, para Deus fazer morada em nós. E essa é a razão pela qual você e eu não somos o quê? Tomados pelos males dessa vida. Ou não devíamos ser. Independente de qual sofrimento você esteja passando, meus irmãos. Independente de qual seja o problema. Alguns problemas aqui de alguns irmãos eu conheço. Alguns ficam em secreto no coração. Alguns só Deus conhece. Mas Deus conhece. E Ele é o melhor lugar, o melhor refúgio, a melhor fortaleza para a gente entregar esses problemas e descansar, confiar que o mesmo Deus que nós lemos na Bíblia toda é o Deus que cuida de nós ainda hoje, protege-nos ainda hoje. E o salmista faz o quê? Uma menção, rio esse que agora não apenas era a fonte de sua alegria, mas também a razão pela qual eles seriam sustentados. Jamais será abalada, está no Salmo. Diz respeito ao quê? O aspecto da promessa de Deus para com o seu povo. E ele faz a menção do rio como uma fonte de alegria. Eles iam ter vida, independente se eles ficassem cercados. Só morreriam se fosse invadida a cidade. Caso contrário, o mantimento ia continuar. E muitas vezes é isso que Deus faz conosco. Ele te cerca. Deus põe provações na nossa vida para testar a nossa confiança, a nossa fé. Muitas vezes nós pedimos, Deus, aumenta a nossa fé. E aí Deus te dá um problema. Ele está testando a tua fé. Quanto que a tua fé precisa ser aumentada? Quanto que você tem confiado nesse Deus, meus irmãos? Os versículos 8, 9 e 10, Deus diz assim, o salmista diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aí ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o mesmo Deus que nós confiamos, meus irmãos. Deus é soberano e se faz ouvir ainda hoje, e ser conhecido por todas as nações da terra, sendo o único digno de ser exaltado. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Irmãos, que maravilha é você acordar quando você viaja, vai para o campo, vai para uma paisagem, vai para a praia, o lugar que você gosta de ir para descansar, e abre a janela do teu quarto com aquela paisagem maravilhosa. Como é gostoso você contemplar as obras, os feitos de Deus, e louvá-lo por aquilo, e reconhecer que aquilo não pode ter sido obra do acaso, e conseguir ver as maravilhas que Deus fez. O salmista está falando de um Deus poderoso, que se faz conhecer através dos seus feitos. Os seus feitos somos nós, são a criação de Deus, a natureza. Ele não está alheio aos acontecimentos desse mundo. Ele é Deus, Ele é quem governa os reinos deste mundo, assim como tem poder sobre a própria natureza. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 41, diz assim, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus, meus irmãos. É o Deus do rei Ezequias, é o Deus de Jacó, é o nosso Deus, que até os ventos e o mar
lhe obedecem. Meus irmãos, tem uma área da teologia que a gente estuda, que é como se quando Deus está no controle de todas as coisas, parece que tem algum momento que o mundo é como se fosse um trem descendo um barranco e sem freio. E a tragédia só não é pior porque Deus está segurando esse trem para que ele não desça muito rápido. E quando no nosso mundo, na nossa vida, ou com os acontecimentos que nós temos acompanhados, parece que o mundo vai acabar. Tem hora que a gente fala, estamos perto do final. Com todos os acontecimentos que nós temos visto, com a rebeldia do ser humano para com Deus, a impressão que dá é que Deus soltou um pouco esse trem e que está deixando os homens viverem de acordo com as vontades do seu próprio coração. O nosso coração é enganoso e pecaminoso. E quando nós seguimos a vontade dele, nós pecamos e nós erramos. Nós temos que se voltar para Deus, independente do que vocês fizeram. E esse Deus é o Deus que até os ventos e o mar lhe obedecem. Aquietai-vos, porque o Senhor é o nosso refúgio. Não deixemos que os mansos, que os nossos medos, tragam inquietações aos nossos corações, impedindo-nos o quê? De vermos as grandezas do nosso Deus. Não deixa, meus irmãos, que a sua doença, a sua enfermidade, a sua depressão, que muitas vezes é exposta lá no Facebook, não deixa que essa solidão que você está passando faça que você perca a comunhão com Deus, se afaste de Deus. Não deixe que os seus pecados se afaste de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Aquiete o teu coração, meus irmãos. Confia nesse Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, é todas. É todas, é até de um irmão que sai de 2.200 quilômetros para cá, sem nada, sem uma certeza que ele não vai ter um lugar onde morar. Até daquele irmãozinho que vai estudar fora das casas dos pais, também não sabe como que ele vai fazer para se sustentar. Deus está no controle de todas as coisas. E Ele cuida dos seus filhos. Confie nele. Ore a Ele, entregue suas adversidades para esse Deus. Meus irmãos, em alguns natais atrás, uma moça chamada Simone Black, moradora de Los Angeles, 42 anos, ela anunciou no Facebook que tinha a intenção de tomar uma overdose e encerrar a vida dela naquela noite. Apesar dela ter mais de 1.000 amigos no Facebook, ela tinha mais de 1.000 amigos no Facebook, naquela rede social, ninguém foi verificar se o que ela havia postado, a situação dela, da Simone, era verdadeira. E ao final daquele Natal acredito que foi 2010, aquela moça se suicidou. As redes sociais são ótimas. Nós estávamos conversando com os jovens, né? Alguns falam assim, eu nem mando os parabéns pelo aniversário pela rede social. Eu acho muito impessoal. As pessoas têm telefone, as pessoas têm endereço, e muitas vezes a gente vai lá, escreve lá um parabéns com muito corrido, né? No próprio celular, e esquecemos. Esses são realmente os nossos amigos? Quem são os nossos amigos? Nós conhecemos quem são nossos amigos, mas um amigo verdadeiro é Cristo. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele não vai te abandonar, independente de qual seja o problema, qual seja a situação que você está passando. Ele vai estar firme com você. Se você postar a Deus em oração, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, Ele pode até demorar, pode falar, espere, mas Ele vai te dar uma resposta, sim, não, talvez, mas Ele vai atender aquele teu pedido. Não vai ser como o caso dessa moça, que sua vida foi ceifada, porque os seus amigos ou não acreditaram, ou falaram, ela está de brincadeira, não sei, ou não eram amigos de verdade.
eram pessoas interessadas em ver como que é a sua vida social, ver aonde você está indo, o que você tem feito. Isso é, cuidar um pouquinho da sua vida, né? Saber. Meus irmãos, talvez você tenha momentos que não queira mais viver. A depressão muitas vezes traz isso, traz esse sentimento. A depressão profunda faz a gente querer sair desse mundo, faz a gente ansiar pela vinda de Cristo o mais rápido possível. Jesus, volta logo, não aguento mais viver nesse mundo. Talvez você esteja passando por isso. E nesses momentos de desamparo pessoal, meus irmãos, mais do que muitas palavras, o importante é transmitirmos para esses irmãos uma aura de serenidade, confiança aos desesperados. E essa aura só se conquista com a interiorização das convicções tão poderosas que passam o quê? Fazer parte do nosso ser. Estamos o quê? Nos braços do Pai, nos braços de Deus, um Pai de infinita bondade, de infinita misericórdia, a ponto de doar o seu Filho para morrer no nosso lugar, coisa que ser humano nenhum seria capaz. E a gente só descobre isso quando a gente se torna pai. Jamais eu, como ser humano, entregaria meu filho para qualquer coisa. Os pais protegem o filho pode estar errado, e o pai não, é meu filho. É meu filho, ele fez coisa errada. Mas os pais são capazes de brigar com o irmão, com a família, para proteger o seu filho. E esse Deus entregou o seu Filho para resgatar-nos dos nossos pecados, para nos livrar. Por isso podemos entregar-nos aos seus cuidados. Deus conduzirá o nosso barco ao porto seguro. O caminho da vida pode ser tormentoso, mas o fim é bom e já está garantido pela certeza da ressurreição de Cristo. O nosso barco ao porto seguro. O caminho da vida pode ser triste, tormentoso, mas não vai ser o Facebook que vai resolver para nós. Não vai ser a postagem sua que vai resolver os seus problemas de ansiedade, os seus problemas de depressão, de solidão. Facebook não vai resolver os nossos problemas. E o fato de falar, divulgar com os outros também não. O texto diz que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É a hora que você está ruim, que é Deus que está lá presente. E ele diz também, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acalme seu coração, meus irmãos. Entregue seus problemas diante de Deus e confie no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.